Nosso caso de hoje ocorreu em 2017 e é um caso muito triste porque envolve uma mulher que queria atravessar o rio Amazonas com o seu caiaque, mas infelizmente não saiu como planejado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, alguns que ainda são um mistério. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Quando estava com 43 anos, em 2014, Emma Kelty enfrentou a perda dolorosa de seu pai. Determinada a não deixar a vida passar, ela tomou uma decisão que mudou sua vida. Largou o emprego, vendeu seu apartamento e se comprometeu a uma vida de viagens em tempo integral. Não foi uma decisão impulsiva, ela já era uma viajante experiente, mas agora estava pronta para encarar as grandes aventuras cheias de adrenalina de sua lista de desejos. No final de 2016, Emma embarcou em uma jornada solo de 54 dias pela Antártida e chegou no fim no dia 17 de janeiro de 2017. Orgulhosa de sua incrível conquista, ela escreveu em seu blog que mantinha sobre suas aventuras. A sexta mulher a esquiar sozinha até o Polo Sul. Depois que ela assistiu ao filme Livre, de 2014, ela decidiu que queria caminhar a Pacific Crest Trail, de mais de 4.000 quilômetros nos Estados Unidos. No filme, baseado na história real de Cheryl Strayed, conta como a protagonista caminhou mais de 1.500 quilômetros da trilha sozinha aos 26 anos. Inspirada pela jornada de Cheryl, Emma pensou: se ela conseguiu, eu também consigo. E ela conseguiu. Com essas duas conquistas incríveis em seu currículo, Emma anunciou a sua família e amigos que seu próximo desafio era ainda maior. Ela queria andar de caiaque sozinha no rio Amazonas. Ela planejou começar sua jornada no Rio Maranhão, no Peru, e terminaria no Oceano Atlântico. O Rio Amazonas tem 6.400 quilômetros de extensão, sendo o maior rio em vazão de água da Terra e o segundo mais extenso do mundo. O blog da Emma acabou ficando famoso e chamou a atenção da BBC. Então, eles realizaram uma entrevista com ela e perguntaram como ela estava se sentindo para essa próxima viagem, que seria um desafio muito grande, e ela faria tudo aquilo sozinha. E é claro que teriam muitos perigos. Então eles queriam saber como ela estava se sentindo nesse momento e o que ela esperava dessa viagem. Ela respondeu que isso era apenas metade do desafio. Ela disse: mas é sobre minimizar o risco. Estou indo para um curso de autodefesa que é feito sob medida para desarmar pessoas. Então, se eu me deparar com uma situação assim, pelo menos estarei preparada para isso. Eu estava totalmente ciente dos perigos que poderia enfrentar e estava confiante. Ela completou seu curso de autodefesa e treinamento em corredeiras. Ela até fez uma espécie de corrida de treino, passando algumas semanas na Eslovênia andando de caiaque. Antes de ir para o Peru, ela entrou em contato com um colega londrino, Ollie Hunter Smart, que havia remado no Rio Amazonas em 2015 com um parceiro. Em uma entrevista, Ollie disse: fomos almoçar e passamos 7 horas naquele restaurante falando sobre essa jornada, minha experiência com ela e o equipamento que levamos. Conversamos sobre os perigos e riscos, mas também sobre o lado bom das coisas. Ollie então apresentou Emma a outro remador da Amazônia chamado West Hansey. Eles começaram a trocar e-mails, mas quando Emma revelou que faria a viagem sozinha, West ficou preocupado. Imagine um mundo sem leis ou costumes, sem normas sociais ou assistência, por centenas de quilômetros. Abuso sexual não existe, porque não há razão para denunciá-lo. Assassinatos são uma ocorrência diária, porque corpos são fáceis de descartar e desaparecimentos são muito comuns. Eles são apenas descritos simplesmente como desaparecidos. A polícia não consegue fazer uma investigação. West não estava tentando assustá-la, ele estava falando por experiência própria. Durante sua própria jornada, que nem sequer foi uma viagem sozinho, ele foi mantido sob a mira de uma arma por 5 vezes. Ao pesquisar sobre, você encontra muitos relatos sobre piratas armados na região, traficantes de drogas e milícias locais. Em 2011, um casal polonês que andava de caiaque pela mesma região foi
assassinado. Seus corpos foram cortados em pedaços e afundados no rio. Apenas um ano depois, um aventureiro sul-africano foi baleado 3 vezes e deixado para morrer enquanto tentava o mesmo feito. Ambos os ataques ocorreram em uma parte a nordeste do Peru, conhecido como Zona Vermelha. Quando a Emma mencionou a Ollie que sua rota planejada a levaria por essa região perigosa, ele tentou oferecer algumas dicas e conselhos. Ele disse: "Na Zona Vermelha, você está chegando a uma vila e ouve esses apitos e pequenos cliques descendo o rio. Então, alguém aparece na margem do rio com uma espingarda." Como ele sabia disso? Porque durante sua própria jornada foi exatamente isso que aconteceu. E o seu guia até foi baleado enquanto eles passavam. Ela decidiu começar a sua jornada do que era considerado a parte mais segura do rio. Mas em 2013, um aventureiro e seus guias foram mantidos em cativeiro na mesma área. E em 1995, um remador americano foi assassinado no rio. Mesmo as seções mais seguras eram muito perigosas. Em 15 de junho de 2017, Emma desembarcou no Peru, pronta para embarcar em sua próxima grande aventura. Algo que ela fez durante essa aventura foi compartilhar praticamente tudo o que acontecia com ela, tanto no Twitter quanto no seu blog. Isso também serviu para as pessoas que estavam acompanhando ela saberem que ela ainda estava segura, ficarem cientes ali do que estava acontecendo com ela. Seguindo o cronograma meticuloso que havia criado, Emma não perdeu tempo. Poucos dias após sua chegada, ela começou a caminhada de 45 dias até o Rio Maranhão, acompanhada por sua equipe de segurança, que incluía um guia. Em apenas 2 semanas de viagens, tensões surgiram dentro do grupo. Um desentendimento sobre os perigos de tomar uma rota específica levou 2 membros da equipe de Emma a decidirem ir embora. Frustrados com sua recusa em dar ouvidos aos seus avisos, eles disseram a ela que não era mais divertido para eles e partiram, garantindo que ela não se preocupasse em pagá-los. Em 29 de julho, Emma chegou em Sarameriza, onde se despediu dos membros da equipe, porque agora ela iria seguir sozinha. Em 21 de agosto, Emma compartilhou um tweet arrepiante com seus seguidores. Ela descreveu como havia remado forte rio acima e chegou no lado oposto do rio para descansar, apenas para encontrar um homem balançando um facão e corvos comendo o que ele tinha acabado de matar. Ela acrescentou: "Enquanto eu remava forte para longe, eu podia ouvir seus gritos." Os dias seguintes àquele tweet só ficaram mais angustiantes para Emma. Seus encontros com moradores locais desagradáveis se tornaram mais frequentes, e a exaustão física e mental estava tomando conta. Estranhos interrompiam seu sono várias vezes, deixando-a nervosa. Em 23 de agosto, ela tweetou: "Espero que mais 4 caras não voltem para me visitar depois do anoitecer de hoje." 3 dias depois, em 26 de agosto, Emma parou em São Paulo de Olivença para descansar, esperando se recuperar da exaustão. Mas no dia seguinte, ela tweetou mais uma atualização assustadora. Ela não conseguiu trocar suas roupas molhadas porque 2 homens pararam nas proximidades e ficaram 2 horas observando-a. Foi outro encontro perturbador que ela teve, e parecia que agora alguém estava perseguindo. Logo depois, um dos guias que tinha viajado com Emma durante a primeira parte de sua jornada ouviu rumores de que ela tinha sido assassinada. A informação veio do que parecia ser uma fonte confiável, e a notícia foi rapidamente repassada ao irmão de Emma na Inglaterra. Aterrorizado, ele mandou uma mensagem para ela e depois de horas ela respondeu: "Espero que não seja uma premonição." Enquanto Emma continuava sua jornada, ela finalmente encontrou alguns bons moradores que, ao saberem do seu destino, tentaram oferecer seus conselhos. Eles a alertaram sobre os perigos de andar de caiaque sozinha perto da cidade de Coari, um lugar conhecido por seus riscos. Apesar de suas preocupações, Emma permaneceu determinada a prosseguir com sua aventura, ignorando os avisos. Utilizando seu celular, ela conseguiu permanecer conectada ao mundo exterior e ela usou para postar no Facebook sobre o que ela tinha recebido ali dos moradores, todas as dicas que eles deram. Em um tweet ela escreveu: "Estou perto de Coari. Meu barco será roubado e eu serei morta também. Legal." Então, até esse momento, depois de receber todas aquelas informações, ela ainda estava levando as coisas na brincadeira.
Se aproximando de Coari, ela teria que passar em uma parte do rio muito frequentada por traficantes. O estreitamento do rio, juntamente com inúmeras pequenas ilhas, o tornava um esconderijo ideal para contrabandistas e criminosos em geral. Era o local perfeito para emboscadas. Ninguém viaja sozinho por esse trecho perigoso do rio. Até mesmo os barcos da patrulha marinha fortemente armados navegam em pares por segurança, mas Emma estava sozinha. Em 12 de setembro, Emma se viu cara a cara com um grupo de 30 homens, todos armados com flechas e rifles. No dia seguinte, todos que acompanhavam a jornada de Emma nas redes sociais respiraram aliviados quando ela disse que estava bem no Twitter. Alguns quilômetros depois de Coari, Emma decidiu parar em uma das muitas ilhas espalhadas ao longo do rio para montar um acampamento para passar a noite. Sem que ela soubesse, essa ilha era um ponto conhecido para traficantes de drogas colombianos e estava dentro da área que os moradores locais a haviam alertado para evitar. No 42º dia de sua jornada, o alarme de segurança de Emma foi ativado e então ela desapareceu. O alarme apontou sua localização exata, permitindo que as autoridades brasileiras iniciassem rapidamente uma busca. Mas quando chegaram no local, encontraram apenas alguns pertences dela, incluindo seu caiaque. Mas não havia nenhum sinal de Emma. A polícia não tinha muitas pistas, mas pessoas começaram a falar que um grupo de jovens, na faixa dos 20 anos, estavam envolvidos no desaparecimento dela. A polícia confirmou que o grupo operava como piratas do rio, patrulhando a área em uma canoa e mirando nas pessoas aleatoriamente. Quando avistaram a barraca de Emma, presumiram que pertencia a um traficante de drogas colombiano. Sem hesitar, eles abriram fogo a cerca de 50 metros de distância. Emma foi atingida no braço e, percebendo que estava em perigo, saiu de sua barraca. Desesperadamente, ela agitou os braços e gritou, tentando sinalizar que não era quem eles pensavam que era. Mas quando eles viram Emma, a situação ficou ainda pior. A gangue não mostrou misericórdia. Eles cortaram o cabelo dela e fizeram várias perguntas. Eles queriam saber onde estavam as drogas, mas ela não tinha. E ela também não entendia português direito, que piorou a situação. Quando ela não conseguiu dar a eles o que eles queriam, as coisas ficaram horríveis. Eles abusaram dela, a esfaquearam e a arrastaram para o barco deles. Surpreendentemente, moradores locais relataram mais tarde ter visto a Emma ainda viva, inconsciente, no barco da gangue. A gangue navegou e, quando chegaram ao meio do rio, cortaram a garganta dela e a jogaram na água. Os suspeitos confessaram mais tarde à polícia que cortaram seu ombro e pescoço, especificamente com a intenção de atrair piranhas para o seu corpo, esperando que os peixes devorassem tudo. Eles admitiram que inicialmente tentaram decapitar, mas não tiveram sucesso, levando-os a acreditar que Emma ainda estava viva quando a descartaram nas águas infestadas de piranhas. A gangue roubou os 2 celulares de Emma, sua câmera e seu iPad, e depois os vendeu para o morador. A polícia descobriu que, na verdade, não foi a Emma que acionou aquele seu alarme de segurança, mas sim foi um dos membros da gangue. Naquele momento que eles roubaram ali todos os itens dela, um deles queria saber como que aquilo funcionava e acabou, sem querer, apertando nesse alarme. Então, isso foi muito bom, porque assim a polícia conseguiu descobrir o que aconteceu com ela. Talvez, se ninguém tivesse apertado nesse alarme, provavelmente o caso dela seria apenas tratado de uma pessoa desaparecida, porque até hoje nenhum dos restos mortais dela foram encontrados. Até porque eles jogaram o corpo dela num rio cheio de piranhas. Então é claro que isso dificultou muito o trabalho da polícia. Foi revelado que Emma foi assassinada por Evanilson Gomes da Costa, de 24 anos, que atirou em Emma 2 vezes. Antes que pudesse ser preso, ele foi morto por uma gangue rival. Mas ele tinha um parceiro, Arthur Gomes da Silva, de 28 anos. Ambos eram líderes de um grupo chamado Waterheads, uma gangue com conexões com tráfico de drogas, mercadorias roubadas e assassinatos. Arthur fugiu, mas foi finalmente preso em 8 de fevereiro de 2023, 5 anos e meio depois do desaparecimento e morte de Emma, enquanto levava sua filha para um hospital. Ele foi condenado a 29 anos e 11 meses de prisão por seu papel no assassinato. Ele foi condenado por roubo, homicídio, abuso sexual e ocultação de cadáver. O Arthur era o mais violento da quadrilha. Fizemos uma investigação que apontou a participação dele, onde ele teria praticado os crimes, disse o advogado.
Então, pessoal, é um caso muito terrível porque a gente viu que várias coisas aconteceram antes desse crime terrível. Ela teve vários avisos dos amigos, dos moradores locais, até mesmo aquele momento que o irmão ficou sabendo da sua suposta morte, que até aquele momento não era verdade, ela ainda estava viva, e ela disse que esperava que aquilo não fosse uma premonição. E realmente foi, porque logo depois ela morreu de uma forma horrível. Então é um caso terrível, mas que felizmente foi resolvido. Se a gente for pensar, casos assim deve acontecer muito lá naquela região, mas o dela conseguiu, né, ter um ponto final. A polícia conseguiu prender ali o responsável por aquilo. Então, felizmente, essa foi a única parte boa desse caso, porque realmente foi um caso muito terrível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.